E aí pessoal, tudo bom? Nós estamos na Igreja Presbiteriana Tambaú, na Conferência Docmus 2019 e vamos começar com o Projeto Sola. Lá em 2015 eles lançaram o primeiro EP, o EP Sola. Inicialmente a ideia era suprir uma demanda local, era só suprir aquela demanda local, mas cara, o som é tão legal, pegada folk, as letras são centradas no evangelho que ganharam proporção nacional. Em 2017 eles lançaram o álbum 500, que é uma homenagem à Reforma Protestante, que é um álbum mais robusto, mais denso, mas cara, muito legal, aquele tipo de trabalho que dá vontade de ficar voltando, escutando e reaprendendo sobre cada canção. E a gente está aqui com Guilherme Amarindo, tudo bom? E Guilherme Andrade, participando aqui da nossa conferência, que está sendo muito massa. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é que vocês falassem um pouco sobre a comunidade de vocês e como que vocês atuam nessas comunidades. Tá. Bom, eu faço parte da Igreja Batista de São Paulo, eu estou lá como auxiliar na área de música, nos ministérios, ajudando com os voluntários lá, pequenos grupos e tudo mais. É uma plantação recente, a gente vai fazer 3 anos, então o corpo pastoral ainda é pequeno, a igreja ainda está em formação, está ficando mais heterogênea e eu auxilio bem nessa parte litúrgica com todas essas áreas que eu acabei falando e tocando, obviamente, todo domingo lá, dirigindo as músicas, dirigindo o culto, às vezes pregando, também às vezes com os pequenos grupos, fazendo os pequenos grupos mesmo. Eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville e eu trabalho lá em algumas áreas, mas especialmente na área de música e liturgia na igreja. Então essa é a minha responsabilidade maior lá na igreja. E aí eventualmente eu também prego e enfim, leciono na escola bíblica dominical, coisa de pastor, né? Vocês ambos falaram sobre a demanda de estarem na igreja no domingo, tocando, ministrando aula. Então vocês não saem das suas igrejas no domingo para tocar fora? Para tocar como solo, não. A gente não prefere e também não acredita. A gente acredita que se o solo ele é para suprir uma demanda da igreja, é necessário que nós dois somos compositores e também pastores, estejamos na igreja no domingo. Então não faz sentido a gente sair para tocar em outras igrejas e abrir mão do convívio. Nem que a gente não fosse fazer nada na igreja, não tiver nenhum compromisso, não for dirigir o culto ou pregar, mas a gente acha muito importante e talvez essencial para o tipo de trabalho que a gente faz, estar na igreja dominicalmente para conviver com a igreja nos trabalhos do culto público, da escola dominical e do convívio mesmo dominical na igreja e com as nossas famílias também. Cara, falar em família, ontem a gente estava aqui nos corredores e a gente falou um pouquinho sobre a família de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco como que é essa dinâmica de conciliar o ministério, de estar na estrada e ter que também cuidar da família. Como que vocês conseguem fazer isso? É bastante difícil, né? A gente investe tempo e energia vindo nos lugares e fazendo o nosso trabalho, mas a nossa família também investe, né? Tempo e tendo que ceder a nossa presença e tendo que abrir mão da nossa presença em muitas ocasiões que às vezes são até ocasiões especiais, né? Então eu tenho um filho, Tito, de 2 anos e 10 meses, tenho minha esposa, Tainá, e às vezes a gente perde dia das mães, dia do aniversário, às vezes é longe, enfim, mas eles entendem o chamado, a vocação e como o Gui falou do domingo, é muito especial para nós o domingo, né? Onde eu e minha família a gente tem as práticas das disciplinas espirituais e tudo mais. Então a gente não vive o calendário a partir dessas datas especiais normais. A gente vive o calendário a partir das datas especiais cristãs. Então o domingo para nós é inegociável e isso já sana uma demanda muito grande. E aí o restante disso é muita saudade, muito choro, muito telefonema distante. Essa madrugada mesmo eu conversei com a minha esposa, hoje de manhã eu conversei com meu filhinho. Às vezes estou saindo de casa, ele gruda na minha perna, fala papai, não sei o que, então é um pouco difícil. Exato. Mas a gente entende que essa é uma das formas de glorificar a Deus, né, no nosso ministério. Amém. Eu ainda não sou casado, caso em novembro com a Isabela.
E uma coisa que a Isabela sempre diz, e meus pais também, à medida que a gente começou a sair mais, viajar mais, foi assim, eles se tornam o nosso apoio. Então, enquanto a gente vai, eles se tornam um apoio de oração, de motivação. Às vezes, o bom é, a gente tem para quem voltar. Isso deixa o trabalho de uma maneira totalmente diferente, porque a gente não está voltando a esmo para lugares onde a gente não gosta. Muitas vezes a gente não gosta de viajar, a gente não gosta de sair, a gente prefere muito mais ficar com a nossa família, porque a gente já não vê muito. E aí cada momento quando a gente está na volta é essencial para que a gente restaure as energias, para que a gente seja cuidado por eles. Então eu creio que as famílias elas têm um papel essencial no ministério que a gente está. Enquanto a gente está aqui, eles estão lá preparando para quando a gente voltar, eles cuidarem da gente. Cara, isso é muito importante. Ontem a gente ficou super conversando sobre isso, quando você comentou sobre sua família, sobre quem fica, né, enquanto vocês vêm fazer o trabalho. É um trabalho tão essencial quanto de quem vai, né? Exatamente, que a gente também tem essa função de orar por essas pessoas, a comunidade e família de vocês que dão todo esse suporte. Vocês são dois, tocam instrumentos diferentes, e aí eu fiquei muito curioso de saber como que é o processo de composição, quando vocês fazem as letras ou quando vão para estúdio, se dá certo mesmo, se tem sincronia, como é que acontece isso? Vai lá, André. Geralmente, o processo criativo é um processo longo, né? Começa na concepção do nosso trabalho, porque todos os nossos trabalhos eles são muito conceituais, não são músicas avulsas. Todos os discos e EPs, eles contam uma história única, né? Então, as canções, os discos não são um conglomerado de canções. Na verdade, as canções elas se justificam mutuamente. Então, é um trabalho de composição, primeiro, minucioso. Então, tem muitas canções que a gente faz que não entram nos CDs, nos discos. Muitas. E boas canções. E que às vezes a gente fica lamentando, poxa, mas essa música não é para esse disco. Então, eu trabalho assim, o que eu julgo ser um dos mais difíceis é o da composição. Aí depois a gente vai para estúdio gravar. No caso do Sola, a gente não precisa ir para um estúdio, ter um produtor musical terceiro, alguma coisa. A gente mesmo faz a produção musical e tudo mais. E daí eu faço os arranjos também. E aí a gente grava tudo. Eu faço a mixagem e aí a masterização a gente manda fazer lá nos Estados Unidos, a master final, o produto final. E é basicamente isso. Agora você perguntou desse azeitamento, dessa sincronia, né? A gente foi aprendendo com o tempo. Às vezes a gente tem algumas diferenças, né? Não, tem que entrar esse acorde, não tem que entrar essa frase, tem que sair essa frase, enfim. E eu acho esse processo muito bom e muito saudável. A gente cresce muito com isso. E aí é até engraçado, né? Que às vezes a gente fica gastando uma energia numa coisa mínima, assim, né? Não, mas tem que ser piano. Ah, não, tem que ser glockenspiel, sei lá, enfim. Aí depois gera histórias pro futuro. No futuro a gente fica rindo das histórias passadas. Eu disse que tinha que ser assim, eu disse que tinha que ser assado, não funcionou por causa disso, enfim, coisas do tipo. E aí vira um grande aprendizado, ferro com ferro se afia, né? Massa. Velho, uma coisa que a gente aqui mais percebeu e a galera mais elogiou foi a sincronia de vocês, que começa pelo nome, né? Guilhermes, assim. Cara, e é incrível. Quando vocês sobem no palco e aí vocês pegam violões, banjo e aí começa a fazer aquele som, a sincronia de vocês, velho, a gente fica muito impressionado com o que acontece. E aí, a gente preparou um quiz aqui, uma brincadeira rápida, só pra ver... Acabou o suco de cajá. Acabou o suco de cajá. Vamos fazer uma ode. A produção vai providenciar. Tem como pegar lá, amor? Suco de cajá. E a gente vai fazer aqui 3 perguntas rápidas. Que virou quiz. Pergunta é pro ti. É um quiz. O stop aqui, o stop. Exatamente, um desafio agora. Agora que eu entendi, eu vou errar todas. Não, vai dar certo. Não, a primeira pergunta é pra você. Eu quero que você escreva aí. Se você só tivesse um álbum, você só pudesse escolher um álbum, apenas um CD no mundo pra ouvir pro resto da vida, qual seria? E aí você tem que escrever também? Você tem que escrever o que tentar acertar o dele? Tentar acertar o dele. Vamos ver as referências dos caras. Cara, talvez eu saberia a banda, mas eu disse... Não, tem que ser... Não, chuta a banda, que aí a gente vai relevar, vai dizer, deu certo, veremos. Vamos ver agora se eles de fato são o quê? Se tem entrosamento. É que é uma possibilidade, tem vários que podem... Bom, acho que errei, mas...
vira lá pra câmera, qual a tua resposta, calma, e aí fala um pouco sobre esse álbum. Sem falar o nome? Não, pode falar pode agora. falar o nome? Agora ele já escreveu. Tá, beleza. É o Abbey Road dos Beatles. Pra mim, é o álbum que tem o melhor final de todos. As 3 últimas finais, Golden Slumbers até o final, pra mim é o melhor final, o melhor fechamento. E E você esse ano escreveu teve o quê? show do Paul McCartney, então eu tô na hype desse álbum. Tem legal. outros, ele pode chutar um Sweet bom. Foot, O Vice-Versa. Vice-Versa também é muito bom. Erraram. Vamos lá, a segunda pergunta, rapidão aqui. Agora pra você, Andrade. Se você pudesse escolher só um livro pra eternidade que não fosse a Bíblia, tá? Tá. Então vamos tirar a Bíblia, um livro, e aí o que você acha que ele escolheria? Tenho 2 na mente. Eu preciso escrever aqui também ou não? Só ele? É bom você escrever aí que a gente tem a prova de que você acertou ou errou. Se ele acertar, vai ficar ruim pra mim, né? Que vai ficar dizer ruim, que eu não vai ficar ruim conheço. pra você. Vai lá, fala sobre... Mostra aí qual livro. Confissões do Agostinho. Quase. Não, eu ia falar o Peregrino. É muito Acertou o quê, poderia hein? ser também. O Peregrino, Foi um bom Poderia chute, ser, mas... foi um ótimo chute. Foi um ótimo chute, mas... Não. E a última... Alguns séculos atrás. E a última, assim, para as pessoas conhecerem melhor sobre vocês, pergunta muito complexa. Você vai escrever aqui, escreva aqui qual é a sua comida preferida. Escolha uma e você escolhe a sua comida preferida, só uma. E aí quando eles for aí na sua cidade visitar você, aí você já prepara esse prato, olha aí. Facilitando a vida do Projeto Sola. É comida, né? Não, peraí. Mostra você primeiro. A comida preferida pode falar? Picanha. Picanha. Muito bem. A minha também, mas só que eu vou mudar pra uma bebida. Peraí, na verdade, eu errei aqui o negócio. Bebida não? Agora você fala o que você acha que ele escolheu. Se for comida, ele escolheu o churrasco. Com certeza. Não, com certeza. Caramba, É que eu escrevi cajá, porque é muito bom. O suco, a bebida, o suco de cajá. muito bom. Eles Exatamente. estão se entendendo Tá o- aqui de suco de cajá. Não, cajá. Bebe um suco de cajá. Aqui comida, aqui a única coisa que não dá certo é time de futebol. Tá, pra finalizar, times de futebol. Não é possível que vocês sejam tão entrosados a esse ponto. Que time você torce? Palmeiras, do Tutano à flor da pele. E você? Todo poderoso timão. Corinthians, óbvio. Olha só, pessoal, existe rivalidade aqui. Existe. Por fim, eu queria que vocês falassem sobre os projetos futuros. Inclusive, eu tenho uma dúvida. Tem pretensão de clipe? Alguma coisa do tipo, visual? O que é que tem aí no futuro? Fala aí pra nós. A gente lançou o Gênesis, né, em dezembro, foi o último clipe que a gente lançou. E agora a gente está nesse projeto do Homem Litúrgico, então serão 12 canções. Nós começamos em abril, na Páscoa, e vamos até março do ano que vem, na Quaresma. Então serão 12 faixas, uma por mês, seguindo o calendário litúrgico. Esse é o projeto que a gente está embrenhado no momento. Gente, muito obrigado por conversar com vocês, velho. Vocês são muito massa. É nóis. Conviver Tamo com junto. vocês. E tamo junto. Obrigado aí, pessoal. Vai, 2020, tamo aí, hein? É isso aí. Abraço, povo. Valeu. Tchau.